Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Eu sou o pastor José de Ribamar dos Santos Silva, seu irmão em Cristo. E eu quero nesta oportunidade, nesta sexta-feira da Paixão, comemorar internacionalmente o dia da morte de Jesus. Eu sou da Assembleia de Deus e cremos absolutamente na veracidade da Bíblia Sagrada. E nessa oportunidade nós queremos falar sobre as razões pelas quais Jesus morreu. A morte de Jesus, senhores e senhoras, meus irmãos e minhas irmãs, não foi um suicídio. A morte do Senhor Jesus teve objetivos profundos e elevados. É sobre isso que nós queremos conversar com vocês, dialogarmos nesta oportunidade, neste vídeo. Eu quero apresentar a vocês algumas razões poderosíssimas pelas quais Jesus morreu, que alencam, que destacam os objetivos da sua morte, como já mencionamos, são objetivos elevados. E eu quero afirmar a vocês que os três últimos são os mais marcantes, poderosos e que você não pode deixar de saber. Por isso, fique comigo até o final desse vídeo. Creio a sua vida será muito abençoada para a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a palavra do Senhor dos Evangelhos, eu quero salientar o Evangelho de Lucas, capítulos 23, versículos 33 a seguir, onde descreve o ato da morte do Senhor Jesus Cristo. O Deus que se fez homem para ser sacrificado em favor de toda a humanidade. Então, lembra desse texto já mencionado de Lucas 23, capítulos 23, versículos 33 a seguir, sobre a descrição de como foi a morte do Senhor Jesus. Todo o processo que foi desenrolado ali, o sofrimento que ele teve, a via crucis, a trajetória que fez até o local patíbulo, o local onde ele foi imolado, morto, ou executado de acordo com as leis daquela época. Então percebam, amados. Mas, pastor, é fato que Jesus morreu mesmo. Nós sabemos que isso é algo histórico. Não está só na Bíblia, está também na história. Inclusive tem o antes e depois de Cristo, ele dividiu a história no meio. Nós sabemos que ele morreu, mas eu quero também já afirmar a vocês que esse dia simbólico nós comemoramos, mas Jesus não está morto. Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. Glória a Deus. Então você pode até ficar um pouco triste, como às vezes as pessoas até choram nessa data, devido ao ato que aconteceu, etc., assistindo vídeos que retratam de forma dramatúrgica o que aconteceu com o Senhor Jesus. Mas alegre-se porque ele está vivo. Ele está sentado à direita do trono de Deus. Marcos capítulo de número 16, versículos 19, afirma que ele voltou para os céus e assentou-se à direita do trono do eterno Deus vivo. Romanos capítulo 8, versículos 34, diz que ele está sentado à direita do trono, junto ao Pai. Isso está também em muitos outros textos das Escrituras. Aleluia! Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, afirma que Jesus está sentado à direita de Deus. Hebreus capítulo 9, ele está lá como sumo sacerdote, glorificado. É fato, está nas Escrituras também, lá nos Evangelhos mesmo, né? Que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre. Apareceu para os irmãos por um espaço de 40 dias. Ele apareceu algumas vezes e depois foi ascendido aos céus, como já mencionamos. Bendito seja o Senhor para sempre. Então, pastor, quais foram as razões pela qual Jesus morreu? Eu quero entender melhor isso, eu quero ter uma compreensão melhor para a minha edificação pessoal, instrução e para ensinar a outras pessoas, já que eu sou um crente, eu acredito na Bíblia, eu sigo a Jesus. De repente você não é ainda um cristão, não fez a sua confissão por Jesus, tendo como seu Salvador e Senhor pessoal, como de fato ele está escrito em muitos textos das Escrituras. E um dos mais clássicos é Romanos 10, versículos 9 e 10. Pastor, mas eu não fiz ainda, mas eu quero entender, porque eu não fiz ainda, porque eu não entendi. Eu tenho também o objetivo de explicar para você isso neste curto vídeo. A primeira razão pela qual Jesus morreu foi para cumprir as Escrituras. Eu quero que vocês saibam que estava escrito, foi profetizado ao longo da história, por muitas vezes, sobre a morte do Senhor Jesus. A primeira vez foi lá no Éden mesmo, lá no começo, após a queda da humanidade.
O Senhor, ele fez um ato profético, matando um animal, pegando a pele daquele animal e fazendo roupas para Adão e Eva, substituindo as roupas de folha que eles tinham feito, mostrando para nós, já de forma profética, que Jesus, no futuro, viria como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado dos homens, para cobrir o pecado dos homens, através da sua vida, da sua obra. O sangue daquele Cordeiro lá simbolizava o sangue de Jesus, que no futuro seria morto, que seria sacrificado na cruz, que foi o altar onde ele padeceu, pela vontade soberana do próprio Deus, em favor de nós, assim como Deus teve a atitude de cobrir os homens, vesti-los lá no Éden, ali representava a humanidade de Adão e Eva. Ele então estava mostrando o que aconteceria futuramente através da vida e morte de Jesus, que foi dito pelo Espírito profético através de João Batista, que ele era o Cordeiro de Deus para tirar o pecado da humanidade, para cobrir a vergonha da raça humana. Então percebam, lá no Gênesis 3,15 já foi dito. Aí Deus foi falando por meio dos profetas, profeta Moisés nos seus dias, porque ele também foi profeta, não só um patriarca, não só um estadista, um legislador, mas também um profeta, profetizou várias coisas, e uma delas, em Deuteronômio 18, é que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, dentre o povo de Israel. Isso está no versículo 15 a seguir. E a este todos deveriam ouvir, etc, etc. E falou muitas coisas relacionadas ao Senhor Jesus e também sobre o seu sacrifício. Já lá nos dias do Gênesis, no final do livro de Gênesis, Jacó fala alguma coisa sobre isso pelo Espírito do Senhor. E assim foi dito muitas vezes, mas de forma detalhada, muito clara, sobre o sacrifício, sobre a morte. Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 53, ele descreve, ele dá uma descrição. Deus mostra para ele, em visão, de forma detalhada, o que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo, como de fato aconteceu. Ele vê a morte, ele vê os objetivos e etc. Então estava predito, dizemos que Isaías foi aproximadamente 700 anos antes da vinda de Jesus, e assim foi dito, né, foi mostrado claramente o que aconteceria com o Senhor. Então, em primeiro lugar, Jesus morreu para cumprir as Escrituras. Estava dito, estava profetizado, estava afirmado que ele deveria vir, deveria morrer em favor da humanidade, em resgate de muitos, como foi anunciado pelo anjo ao se manifestar a Maria, anunciando o nascimento de Jesus concebido nela, a escolhida com esse propósito. Depois, o Senhor fala profeticamente através de Simeão, no capítulo 2 de Lucas, afirmando que Jesus morreria para salvar os homens dos pecados. Aí lá no livro de João Evangelho, capítulo 11, capítulo 12, é descrito lá, Deus usa a boca do sumo sacerdote da época para dizer que um deveria morrer em favor de outros. Então percebam, estava escrito, profetizado, não foi um acidente, né? Estava dentro de um plano específico. E as Escrituras precisam ser cumpridas. A palavra de Deus é a verdade, creiamos, meus irmãos e meus amigos. E ela sempre se cumprirá. Deus será sempre verdadeiro. Aleluia. E o que é mais glorioso é que se cumpre para o bem da própria humanidade. A segunda razão pela qual Jesus passou pela morte foi para satisfazer a justiça divina, a justiça do próprio Deus. Lembrai-vos, na sua essência eterna e no seu caráter, Deus é santo, é justo e é verdadeiro. Então, percebam, a queda da humanidade, o pecado, levou o homem a uma situação difícil diante de Deus. Deus, por sua justiça, ele só deveria dar ao homem o que ele merecia, que era juízo, condenação. Mas Deus amou o homem, Deus do princípio. Deus é bom também, misericordioso e gracioso. E nessas características do seu caráter, da sua essência divina, pela grandeza do seu amor, ele planejou, ele criou esse projeto, que ele mesmo executou através de Jesus, satisfazendo a sua justiça no tribunal eterno, para poder trazer oportunidade de salvação aos seres humanos. E foi dito pelo próprio Deus, já prefigurado Deus do Éden, como já mencionamos, que era necessário ser derramado o sangue, ou a vida tinha que ser dada, já que o salário do pecado era e é a morte. Deus disse a Adão que se ele pecasse, ele morreria, e isso de fato aconteceu. E Deus, então, seria vida por vida pelo seu próprio propósito para haver restituição, restauração, purificação. Então foi dito lá no livro de Êxodo ainda, no livro de Levíticos, que é um livro do estabelecimento das cerimônias para resgate, purificação,
justificação dos homens de acordo com seus erros, pelos rituais que eram feitos pelo ministério sacerdotal e os animais que eram sacrificados. Então era necessário derramamento de sangue para haver purificação de pecados. E Hebreus, que é um livro que explica, principalmente o Pentateuco, está escrito no capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão, não há purificação de pecado. Então, para satisfazer a justiça divina, vida deveria ser dada, vida por vida, né? O sangue, que é a vida do corpo, deveria ser sacrificado. Então, Jesus teve esse propósito. Ele veio como o cordeiro do sacrifício, que foi imolado, o seu sangue derramado, para satisfazer a justiça de Deus em nosso favor. Bendito seja o Senhor para sempre. Então ele morre para satisfazer a justiça de Deus. É necessário derramamento de sangue. Ele foi o cordeiro que foi imolado na cruz, que é o altar que foi usado, né, para o sacrifício. O profeta João Batista, em João 1:29, já foi usado para dizer que ele seria Jesus, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado da humanidade, meus irmãos. Então percebam, em obediência à vontade de Deus, Jesus morre. Ele dá a sua vida para resgate de muitos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele já veio com este propósito. Então está escrito, e ele mencionou isso, que estava ali para cumprir a vontade de Deus, no momento antes dele ser preso, quando ele já tinha um vislumbre pelo Espírito Santo daquilo que ele teria que sofrer. Ele deseja não passar por aquilo como ser humano, pois tinha um corpo herdado de Maria e tinha fraquezas humanas, porque era necessário que ele se vestisse de um corpo humano e vivesse uma vida humana na terra, porém cheio do Espírito Santo, como diz as Escrituras, para poder cumprir com a vontade de Deus, já nos ensinando que é possível cumprirmos a vontade de Deus tão somente se estivermos cheios do Espírito Santo, a exemplo do Senhor Jesus. Então percebam, e ele cumpre então a vontade de Deus. Lá na oração ele fala: Pai, que não se cumpra a minha, mas a tua vontade. E era a vontade de Deus que ele fosse sacrificado para dar vida e dar esperança e oportunidade de resgate, de salvação a todos de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo agora, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, as razões poderosas, objetivas, fortíssimas, gloriosas, pelas quais o Senhor veio e padeceu? Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Em terceiro lugar, para efetuar uma redenção perfeita, uma salvação perfeita e completa. Ele fez isso. A sua morte teve este propósito, em terceiro lugar. Ele morreu para realizar uma redenção perfeita, uma salvação perfeita. Bendito seja Deus. Percebam, todos nós havíamos pecado contra Deus. Através do Adão, herdamos sua natureza pecaminosa. Romanos 8 é um dos textos que fala sobre isso, que nós, através da carne, pecamos contra Deus, não podemos agradá-lo. Versículo 6-8 diz que a carne é inimiga de Deus, que a natureza humana caída é impossível agradar a Deus na carne. Romanos 3:23 diz que todos pecamos e estávamos separados de Deus. Foi nesse contexto de mundo que Jesus veio, de homens separados de Deus, com sentimento de rebelião interior, de inimizade contra Deus, uma força que nos impulsionava a ficar longe de Deus e fazer as coisas que Deus não se agrada. Era essa a nossa situação, e é a situação daqueles que ainda não passaram pelo processo da redenção, que não passaram pelos efeitos causados pela vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então percebam, na redenção, o Senhor paga o preço total, porque a redenção aqui significa pagar o preço total. E Jesus declara isso lá na cruz, vocês se lembram? Ele fala: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele disse isso na cruz. Dizendo, então, está consumado, isto é, está pago. No original, na língua grega, significa está pago. É uma palavra de origem comercial, tetelestai, isto é, está paga a dívida, está pago o preço. Que dívida, que preço? O preço do nosso pecado, da nossa culpa, da nossa transgressão. Preço que nós não podíamos pagar. Ele está dizendo: eu estou pagando por eles aqui, Pai, para que eles sejam completamente salvos ou totalmente redimidos. O preço foi pago completamente, meus irmãos e meus amigos. Por isso nós podemos ter uma salvação perfeita e completa ao confiarmos plenamente em Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O preço foi pago totalmente, Hebreus 9:12 e outros textos mencionam isso. Já mencionamos o texto em que Jesus diz, no final do Evangelho de Lucas: está consumado, está pago a dívida deles. Colossenses capítulo 3, versículos 11, 12, 13, 14, afirma também o que ele fez. Ele pega a nossa dívida, ele pega a cédula que era contra nós,
os mandamentos de Deus, expõe publicamente, triunfa sobre os inimigos, sobre os acusadores, paga completamente a nossa dívida, a nossa culpa, já que a Bíblia afirma muitas vezes, e uma delas é em Efésios 1:7, que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então percebam, meus irmãos amados, a morte foi o preço exigido, pois o salário do pecado era e é a morte. Romanos 6:23 e outros textos afirmam isso. Então era a morte de todos nós, por causa das nossas muitas transgressões. A culpa nos levaria à morte, e nos leva, né? Porque podemos sofrer a morte física, que é uma das consequências. É bom que venhamos a descrever, dizer e afirmar que existem 3 tipos de morte na Bíblia. Você sabe que a morte significa separação. Quais são esses 3 tipos de morte? Morte espiritual, morte física e morte eterna. O que é a morte física? Todos nós sabemos. Quando nós nascemos, certo é que um dia morreremos, não sabemos a data. Mas até o próprio Adão, lá no Éden, depois ele morreu, foi sentenciado à morte. Naquela época eles viviam muito, mas chegou o dia que ele morreu com 930 anos, mas morreu. E assim todos que nasceram morreram, com exceção de Enoque e de Elias, que Deus os levou em arrebatamento, dando alusão ao que acontecerá com muitas pessoas quando Jesus voltar. Está escrito que muitos estarão vivos e não passarão pela morte física. Será um privilégio. Porém, fora disso, a maioria das pessoas morre. Se Jesus demorar um certo tempo para vir, por exemplo, daqui 100 anos, todos nós que estamos vivos aqui hoje, certamente já teremos morrido, haverá uma outra geração. Então, morte física, separação do mundo físico. Quando morremos fisicamente, ficamos separados desta vida. Eu sei que você, assim como eu, tem entes queridos que já partiu para a eternidade, e a gente não vê mais essas pessoas. Elas estão lá e nós estamos aqui. O segundo tipo de morte, segundo as Escrituras, é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Quando a pessoa está viva fisicamente, porém ela está morta espiritualmente, ela não tem vida espiritual. Ela está separada do mundo espiritual. E isso é fato. Eu vivi isso, porque eu vim para a igreja, vim para Jesus, vim para o mundo espiritual com 21 anos de idade. Já tenho, pela graça de Deus, 50 anos hoje. Vamos fazer 51, então são 30 anos na fé. Então percebam, irmãos, eu conheço o antes e o depois. As Escrituras afirmam em Efésios capítulo 2, o apóstolo falando aos irmãos daquela igreja, daquela cidade, que eles estavam, antes de terem conhecimento de Jesus, mortos em ofensas e pecados. Mortos em ofensas e pecados. Ora, ele está falando a um grupo de pessoas vivas. Está dizendo que elas estavam mortas. Eram zumbis, eram mortos-vivos, não é isso? Tinham vida física, porém não tinham vida espiritual. Mortos em ofensas e pecados. E ele ainda afirma, em cuja situação estão aqueles que vivem ainda na desobediência, as pessoas que estão presas e não passaram pela ressurreição espiritual, que não passaram pela obra redentora de Jesus. Elas ainda estão presas, mortas, separadas de Deus, apesar de estarem vivas fisicamente. Aí lá no versículo 5 e 6, ele fala que eles lá em Éfeso tinham sido ressuscitados espiritualmente e assentados à direita de Deus no trono, na pessoa de Jesus. Então veja que coisa fabulosa, miraculosa, marcante e também podemos dizer rica que Deus faz como aqueles que se entregam a Jesus. Essas pessoas se tornam vivas espiritualmente, elas ressuscitam espiritualmente, elas recebem a vida de Deus nos seus espíritos humanos. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. E elas então passam a ter vida e vida com abundância, porque a vida do Espírito nelas, bendito seja o Senhor para sempre. É isso que nós estamos querendo que vocês entendam. Foi por essas razões que Jesus morreu, para trazer essa vitória completa à humanidade, para nos livrar desse estado de morte e nos dar vida e vida com abundância. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, nós podemos morrer eternamente. Quando é que morremos eternamente, pastor? Quando nós estamos mortos espiritualmente. Isso aí, não resolvemos nosso problema com Deus ainda. Não resolvemos nosso problema de pecados. Não aceitamos o plano salvador através de Jesus. Não fomos redimidos, não fomos libertos. Não fomos vivificados. E então, se viermos a passar pela morte física, estando naquele estado, certamente iremos para uma eternidade sem Deus. Porque existe vida após a morte. E isso é fato, não só na religião, mas a ciência já atesta isso hoje. Existe vida após a morte, existe uma eternidade. Com Deus no seu plano eterno, na glória celestial, está definido já na Bíblia que existe uma pátria eterna, uma pátria celestial, existe uns céus preparados, existe uma cidade. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21 diz que é uma cidade, a nossa cidade está nos céus. Então esperamos o Senhor que virá para transformar nossos corpos frágeis para ser semelhante ao seu corpo glorioso.
Então iremos para estar para sempre com o Senhor. Apocalipse capítulo 21, todo o capítulo descreve essa cidade, diz como ela é. Nos versículos 16 a 18, dá detalhes e fala que ela é toda de ouro, que ela é muito grande, em que ela cabe muita gente. Porém, lá no versículo 27, o último versículo do capítulo 21, diz que não pode entrar nela de qualquer forma, mas precisa estar puro, precisa ser livre de enganos, de mentiras e ter o nome escrito no livro da vida. E quando é que eu tenho o nome escrito no livro da vida, pastor? Quando eu aceito aquele que veio doar a vida. Quando eu me entrego a Jesus, quando eu reconheço o porquê da morte dele, e eu passo então a servi-lo, a andar com ele, a obedecer os seus ensinamentos, tendo antes passado pelo que a Bíblia diz de novo nascimento, o nascimento espiritual, que só é possível através de confiarmos inteiramente nele. Tendo antes tido consciência dos nossos pecados, nossas imperfeições, ora, como vou me arrepender se eu não tiver consciência dos meus erros? Consciência de pecado é o primeiro passo. Depois eu preciso me arrepender, me entristecer por tê-los feito. Preciso crer em Jesus como aquele que pode resolver o meu problema, como de fato pode. E então me entregar a Ele. E assim eu serei absolutamente perdoado. E passarei pelo que a Bíblia chama de novo nascimento. Jesus explica isso em João, Evangelho, capítulo 3, para um religioso importante da época. Ele diz a ele que era necessário passar por esse processo, nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus, para ele poder vir e entrar no reino de Deus. Se você já passou por esse processo, já tem essa experiência, glorifique ao Senhor nesta oportunidade, meu querido irmão, minha querida irmã, se alegre. Aleluia, você já tem vida em Deus e com Deus, e é um cidadão dos céus. E tem acesso às moradas eternas celestiais. Bendito seja o nome do Senhor. Redenção significa dar acesso também a essas moradas. Vocês sabem, nós já falamos aqui, que, aleluia, ele nos assegura uma completa redenção. E dá acesso, então, às moradas celestiais e eternas. Bendito seja o nome do Senhor. Ele menciona isso em João 14, quando ele fala que havia muitas moradas na casa do Pai. Então, as moradas já existiam. Ele não foi lá construir a cidade. Ela já existia, Deus de sempre, do começo. O que ele está dizendo é que ele ia fazer a obra da redenção. Ele ia passar pela cruz, pela ressurreição, para dar a nós acesso a essas moradas. Permitir-nos entrar nelas. Assegurar-nos o direito a elas. Ele, quando declara na cruz, está consumado, está pago, ele está dizendo que estava pago não só o preço dos nossos pecados, que era o nosso grande mal, a chaga mortal, a lepra, o câncer da alma, o pecado, era de toda a desgraça da humanidade. Mas ele também estava assegurando o acesso às moradas, está garantido, está pago, o direito deles entrarem lá. Aleluia! Bendito seja Deus! Por essa e outras razões, eu e vocês precisamos ficar firmes com o Senhor. Aconteça o que acontecer, nosso destino já está traçado. Existem moradas eternas e gloriosas preparadas para nós. Bendito seja o Senhor para sempre. E se não vejamos, vamos continuar aqui para concluirmos, para não ficar muito extenso o nosso vídeo. O Senhor, então, em quarto lugar, ele morreu, ele passou pela cruz, para dar a todos o direito de vida eterna. Todas as pessoas podem ter esse direito, todos que crerem, né? Existe a condição evidente. João 3,16, Deus amou a humanidade de uma forma tão espantosa, tão grandiosa, indecifrável, incompreensível, incomparável, que ele envia Jesus para aquele que crê em Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Ele é o único meio pelo qual nós podemos passar por esse processo de vida. Estes não pereçam, mas tenham a vida eterna. Por que pereceríamos ou seríamos condenados? Ora, por causa dos nossos pecados. E em Jesus somos então perdoados, redimidos e passamos a ter direito de vida eterna. Nosso destino muda instantaneamente. Através de Jesus foi o que aconteceu com o ladrão à direita, que disse a ele as coisas certas, né, que alguém deve dizer para ser salvo. E Jesus então declarou que ele estava salvo e naquele dia estaria com ele na glória, no paraíso. Aleluia, olha que coisa poderosa. A salvação é um ato de Deus, mediante o que é a fé do homem, a reação do homem, e também ela traz um resultado instantâneo. A salvação é na hora. Glória a Deus, é muito fabuloso, esplêndido, né? Miraculoso, indizível, glorioso, este ato de Deus em favor do homem, quando este crê. Aleluia, quando este se entrega, quando este recebe o que Deus nos dá por sua graça e bondade. Todas as dívidas são canceladas no ato de Jesus. Colossenses 2,14, ele afirma que ele pagou a nossa dívida, nosso pecado. Então, no momento que nos entregamos, somos livres completamente, não importa o que você tenha feito. É exemplo do apóstolo Paulo, que era um perseguidor, prendeu pessoas, apoiou a morte de irmãos, mas na hora que teve uma entrega com o Senhor, foi perdoado e se tornou um salvo, cheio do Espírito Santo e um poderoso pregador. A vida eterna é assegurada pela obra de Jesus.
João 3, 14, 15, ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio para salvar, para trazer vida, oportunidade para você e para mim, de vivermos o plano original de Deus para a humanidade. Quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós confiamos na sua morte e ressurreição, a Bíblia diz em João, no Evangelho, capítulo 5, versículos 4, nós passamos da morte para a vida. Olha que incrível, olha que glorioso, não é? Aleluia, a gente se alegra, o Espírito Santo se move, sentimos o poder de Deus quando falamos essas coisas, nos emocionamos, dá vontade de até chorar. Aleluia, bendito seja Deus. Se nos entregamos ao Senhor Jesus, se aceitamos o plano de Deus, se correspondemos ao amor de Deus, através da nossa atitude de fé e entrega, nós passamos da morte para a vida pelos méritos de Cristo. Aleluia, bendito seja o Senhor. E pela comunhão do Senhor Espírito Santo que vem habitar no homem, na mulher, na pessoa que se entrega ao Senhor, que aceita o plano de Deus, que se rende no altar, para queimar diariamente como sacrifício agradável diante de Deus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Senhor. E para encerrarmos o nosso vídeo, em último lugar, senhores e senhoras, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor morreu para ser Senhor absoluto. E Ele é, de fato. Está escrito em Mateus capítulo 28, versículos 18, que foi dado a Jesus todo o poder no céu e na terra. E Ele foi constituído Senhor absoluto. Pelos seus méritos, pela sua conquista, pela sua vitória, como resultante do seu despojamento no céu, sua humanização, sua vida vitoriosa aqui, por ter sido dedicado ao Pai, consagrado, viver cheio do Espírito Santo, jejuou, orou, passou noites de comunhão para vencer neste corpo e dar a vitória à humanidade, glorificar Deus, cumprir toda a lei de Deus e etc. Ele conquistou isso. Filipenses 2, versículo 1 ao 11, explica a humilhação de Jesus. Ele é dado como exemplo, modelo para todos nós, para seguir, para imitar. Até porque cristianismo é exatamente isso, é ser uma cópia de Jesus. O cristão é uma cópia de Jesus. O praticante do cristianismo é um imitador de Jesus. Jesus disse, eu dei um exemplo para vocês, para que vocês façam como eu fiz. Ele diz, guarde tudo que eu tenho falado para vocês, ensine a outros. Ele disse, não é necessário que o discípulo seja superior ao seu mestre, e nem o servo ao seu senhor, mas basta ser igual. Aleluia! O grande apóstolo Paulo afirmou, eu imito a Jesus, vocês então me imitem, que vocês vão imitar a Jesus. Essa é a proposta. Bendito seja o Senhor do cristianismo, é evidente. Bendito seja o Senhor para sempre. Então ele venceu tudo, ele deu um exemplo para nós de como vencer. Precisamos olhar para ele, como diz Hebreus 12, de 1 a 13, é o nosso modelo, é o nosso exemplo, é o nosso socorro, é aquele que virá para nos levar. Enquanto estivermos aqui, é aquele que devemos nos consubstanciar, nos calcarmos no seu exemplo, no seu modelo, no perfil que ele nos deu de vida vitoriosa para Deus e em Deus. Bendito seja o Senhor. E no texto de Filipenses diz que ele foi humilhado, se abateu, se entregou, passou por um processo até chegar à morte, para vencer todos os inimigos, e depois ressuscita e sobe às maiores das alturas, para ser Senhor absoluto, para ter o domínio, para ter a glória, e diante dele se deve dobrar todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e reconhecer que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele venceu. A morte dele teve esses propósitos grandiosos que estamos mencionando a vocês. Eu disse a vocês que a última das razões seria a mais poderosa, a mais impactante. Então, em quinto e último lugar, ele vence, ele morre para ser Senhor. Senhor, número 1, primeiro, da igreja. Ele é Senhor da igreja, que é sua propriedade. Ele a conquistou, ele a comprou, ele a construiu. Atos 10, 36 e tantos outros textos afirmam isso. Aleluia, ele é o cabeça da igreja. Efésios, capítulo 1, últimos versículos, 21 a 22, 23. Cabeça exaltada e entronizada junto ao trono do Pai. Cabeça é a vida do corpo, né? A igreja é o seu corpo místico, então ele é Senhor, ele que traz a vida, a direção, tudo para a igreja. Aleluia, se você é igreja, faz parte da igreja, glorifique e exalte a Cristo, o Senhor, o vencedor de todas as batalhas e todos os inimigos, aquele que está exaltado, entronizado em glória e tem todo o poder. Alamaracasturianda, alamanchohens, alabrasubitereflais. Receba o poder do reino sobre você agora, pelo Espírito que em você está. Bendito seja Deus. Ele veio para ser, ele venceu, conquistou, pagou o preço, né? Morreu para ser Senhor. Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. Ele precisa ser Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor da sua vida. Se não é,
Permita que Ele seja. Nós precisamos permitir, diariamente, nos entregarmos. Vale a pena deixá-lo ser, Senhor, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, Ele é amoroso. Ele conhece nossas limitações. Ele tem o melhor para nossas vidas. Ele declarou isso muitas vezes, principalmente em João 10, quando Ele se declara o bom pastor. Aleluia, que vai cuidar, que vai fazer sempre o melhor por nós. Em Mateus 28, versículo 20, Ele falou que estaria conosco todos os dias, até o fim. Este Senhor está com você. Permita que Ele seja o teu Senhor, que Ele te domine, que Ele te guie, que Ele te oriente, que Ele te ajude. Aleluia! No texto de Mateus e também de João, capítulo 20, 28, o Mateus, Tomé, na verdade, um dos discípulos, ele fala, Deus meu, Senhor meu, e assim, os queridos irmãos, os santos, da Bíblia, né, os apóstolos, a gente vê seus escritos, suas atitudes de declaração, de entrega, de amor, de reconhecimento da grandeza e do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Eu faço isso diariamente. Eu te oriento a fazê-lo também. Eu me entrego várias vezes durante o dia e eu peço, Senhor, seja Senhor da minha vida, querido Jesus. Eu declaro o meu amor por Ele, o meu apreço, a minha admiração, o meu desejo de estar sempre perto dEle. Aleluia! Isto é adoração pessoal. Você pode adorá-lo. Bendito seja Ele. E para ser Senhor do céu e da terra, irmãos queridos, nos discursos, os apóstolos sempre falavam isso. Pedro fala no seu primeiro discurso de Atos 2, 35, 36, que ele se tornou Senhor do céu e da terra, como já mencionamos aqui, a sua grandeza, o seu domínio, o seu poderio é absoluto. Aleluia, aleluia. Se entrega a Ele, meu irmão, meu amigo. Deixa Ele dominar a sua vida, Ele tem o melhor para você. E isso é tão importante, primeiro porque Ele vai te dar uma vida vitoriosa aqui, Ele vai estar contigo para te fazer vencer. Segundo, porque quando nós morrermos, Ele nos assegurará a eternidade na glória, o direito de vida eterna, o direito de viver para sempre com Deus no seu mundo real, porque esse é ilusório, é passageiro e transitório. Bendito seja Deus. Senhores e senhoras, Jesus morreu por essas 5 razões específicas que mencionamos nesse curto vídeo. Em primeiro lugar, para cumprir as Escrituras. Em segundo, para satisfazer a justiça divina. Em terceiro lugar, para realizar uma redenção perfeita. Em quarto lugar, para dar a todos aqueles que creem a vida eterna. E em quinto lugar, para ser o Senhor de todos, da igreja, das nossas vidas e do céu e da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre você a sua gloriosa paz. Permaneça firme no Senhor Jesus. Se você não está, reconcilie-se, renove a sua aliança. Se você nunca se entregou ao Senhor, se entregue, creia nessa palavra. Jesus não morreu de forma aleatória, vã, não foi um sacrifício em vão, não foi um suicídio, tá, senhores e senhoras? Há um propósito específico e absoluto, como nós mencionamos aqui. E breve Ele voltará para buscar aqueles que o esperam para a salvação, pois Ele está vivo e glorioso, assentado à direita do Pai, esperando o momento certo de buscar a sua igreja, o seu povo. Você pode conferir isso nos textos que mencionamos, e mencionaremos outros aqui. 1 Coríntios 15, versículos 49 a seguir. 1 Tessalonicenses, capítulos 4, versículos 13 a 18. Deus te abençoe. Fique na paz. Beijo no coração. Um abraço do seu amigo, pastor José de Ribamar, da Assembleia de Deus.